Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje veio etiquetado e bonitinho. Etiqueta digital. Mas Luli, como assim? Pensando bem, hein? Etiqueta digital. Sim, etiqueta digital, do mesmo jeito que a gente fala de boa educação, de uma boa regra de comportamento entre pessoas, as máquinas hoje em dia precisam ser gentis. Produtos gentis? Por favor, Luli, me dê exemplos. Vou dar um exemplo de vários, tem vários exemplos aí, a gente vê a suíte Google, um ótimo exemplo de produto gentil. Um produto gentil, por exemplo, ele usa bom senso, então ele não pergunta se você quer ou não gravar uma mensagem. É óbvio que se você está escrevendo um texto, ele deve gravar para você. Um produto bom, ele é discreto, se ele falha, ele não vai mandar uma enorme mensagem complicada para você. Um produto gentil, ele se antecipa à necessidade do seu usuário, você vê muito isso em alguns aplicativos de smartphone que parece que ele adivinha o que você está pensando. Um produto gentil, como uma pessoa gentil, não fica choramingando dos seus problemas. Ou lembra aquela velha mensagem do Windows que fala: você cometeu uma operação ilegal e será fechado, ok? Um produto gentil me mantém informado, então se você está baixando alguma coisa na internet, ele te diz quanto % falta para terminar de baixar e quanto tempo estimado é isso. Ele costuma ser autoconfiante também, então ele não fica pedindo a sua opinião o tempo todo, não fica pedindo a sua interação o tempo todo. Não te entope de pergunta e sabe às vezes como assumir a responsabilidade, e aí ajuda você a evitar erros graves. É muito importante um produto. Quando a gente fala às vezes que um aplicativo é legal, é bacana, eu gosto de usá-lo, muitas vezes ele assume um comportamento gentil. Luli, por que é importante que um aplicativo seja gentil? Ora, é muito simples. A importância de um aplicativo ser gentil está diretamente ligado ao reflexo de comportamento. Se eu sou gentil com você, você tende a ser gentil comigo. Se eu sou rude com você, você tende a ser rude comigo. Então a ideia principal é que quanto mais um aplicativo for gentil, quanto mais um produto ou serviço se acomodar e respeitar o seu usuário, mais ele tende a ser apreciado e tende a ser respeitado e, portanto, tende a realizar a tarefa com muito mais qualidade. Essencialmente, a etiqueta é um reflexo de comportamento. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Como a ficção literária tratou da queima de livros? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Para completar o quadro da história da queima de livros, é preciso dizer algumas palavras sobre a literatura ficcional que se ocupou do tema. Também na ficção, os livros foram queimados às carreiras. A começar pela gigantesca e improvável biblioteca medieval construída por Umberto Eco em O Nome da Rosa. Tudo foi reduzido a cinzas. Não podemos nos esquecer da dor pungente e da revolta que Cervantes desperta em nós, leitores, quando do julgamento e da queima dos livros de Dom Quixote. Mestre Nicolau, sua sobrinha, o padre e a governanta entraram na biblioteca, composta por perto de 100 grossos volumes bem encadernados, como nos informa o autor, durante o repouso tranquilo e insuspeito de nosso fidalgo, e ali simularam um auto de fé que colocou quase tudo a perder. Quase. No livro de Sébastien Mercier, escrito no final do século XVIII, uma ficção ambientada no ano 2440, os bibliotecários reuniram numa vasta planície todos os livros julgados, frívolos ou inúteis ou perigosos, e eu passo a citar o que se seguiu. Pusemos fogo a esta massa espantosa, como um sacrifício expiatório oferecido à verdade, ao bom senso e ao verdadeiro gosto. Havia livros demais, concluíram os bibliotecários, mas foram salvos Homero,
Platão, Virgílio, Plínio, Salúcio, Shakespeare, Torquato Tasso, Montaigne e também Rousseau, embora privado de muitas tolices poéticas, diríamos. Na verdade, professora, se é difícil mapear os eventos de queima de livros na história, como mostrou o autor Polastron, citado na primeira coluna desta série, imagino que seja ainda mais complicado fazer um inventário deste tipo para a literatura e as obras de arte de modo geral. Mas qual é a ficção que mais se aproxima dos fatos reais no que toca a queima de livros? Bem, preciso dizer, Cláudia, que Polastron é também nossa fonte para as narrativas ficcionais. Para sua pergunta, posso afirmar que todos os títulos citados têm sua atualidade. Vejamos. A biblioteca de O Nome da Rosa mais se parece com uma grande torre de Babel borgiana, tal o seu caráter fantástico. Mas ela diz muito da nossa ambição de tudo dominar e de tudo destruir devido a esta sanha de dominação. No caso da destruição da biblioteca de Dom Quixote, o auto de fé montado por seus familiares diz muito da desconfiança que se sustentou e ainda se sustenta com relação aos estudos e ao conhecimento. O negacionismo representado hoje pelo terraplanismo e que tem no campo político desdobramentos desastrosos é um sintoma desse ambiente autoritário e místico que conduziu a biblioteca de nosso fidalgo à fogueira. No caso de Sébastien Mercier, na narrativa O Ano 2440, acho que poderíamos resumi-la com a fala de uma personagem daquele filme francês, Vidas Duplas, de 2018, em que uma jovem, adepta radical dos livros eletrônicos, diz: num futuro próximo, as bibliotecas apenas servirão para guardar livros velhos. O problema é que antes da conservação vem sempre a seleção. E eu fico aqui com mais uma edição de Bibliomania. Até mais! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Em 2015, a sonda New Horizons da NASA se tornou a primeira do tipo a sobrevoar Plutão. Mesmo agora, perto da fronteira do Sistema Solar, o projeto ainda tem trazido revelações importantes. Um experimento conduzido pela equipe da New Horizons mostrou como que estrelas que conhecemos parecem diferentes quando vistas da borda do Sistema Solar. É um efeito que os cientistas chamam de paralaxe. Professor João Steiner, parecem diferentes como e por que isso acontece? As estrelas aparecem em posição projetada no fundo do céu, no conjunto das estrelas de fundo, em posições ligeiramente diferentes. É como, por exemplo, se nós esticarmos a nossa mão e olharmos o dedão com um olho, a gente vai enxergar o dedão projetado na paisagem num certo ponto. Se fecharmos esse olho, olharmos com outro olho, o dedão aparecerá em projeção num outro ponto da paisagem, não é? Então, para as estrelas é a mesma coisa. Nós estamos na Terra e a New Horizon está na borda do Sistema Solar, num ponto bem diferente. Olhando as estrelas mais próximas, elas estarão em projeções diferentes na paisagem, isto é, no fundo do céu, né, nas chamadas estrelas fixas. Eu imagino que essa sonda, ela, na verdade, ela não tenha sido projetada para observar fenômenos desse tipo, né? Mas como que ela pode ser usada para isso? De fato, não. Ela foi projetada para observar de uma forma otimizada a superfície de Plutão, né? E isso ela fez, ela encerrou essa missão e prosseguiu, então, a viagem. E aí passou por um cinturão de Kuiper, né, que é um cinturão de muitos asteroides muito grandes, e fez algumas descobertas lá também. E aí foi adiante, e hoje ela já não tem mais como observar corpos do Sistema Solar, porque já está além. Então, esse experimento que ela está conduzindo é basicamente
O que ela pode fazer, né? Ela não foi projetada para isso, você tem razão, mas é quase que uma curiosidade, né? Com essas observações, na verdade, é possível determinar também a distância dessas estrelas que ela está observando, né? Como, por exemplo, a Próxima Centauri e também a Wolf 359, né? Que estão em constelações diferentes. A Próxima Centauri está na constelação do Centauro e a Wolf 359 está na constelação do Leão. Mas essa medida de distância dessas estrelas não tem uma precisão muito grande porque a câmara do New Horizons não foi projetada para isso, né? Nós já conhecemos a distância dessas estrelas com uma precisão muito melhor, mas por outros métodos, né? É apenas uma curiosidade quase que didática mostrar que as estrelas se configuram na paisagem cósmica dependendo da posição do observador. E o que vai acontecer com a New Horizons quando ela prosseguir? Ela vai ser desligada? Vai acabar a bateria? Ainda tem algum projeto para ela? Não, basicamente vai acontecer o mesmo que aconteceu com outras naves, né? A Voyager, por exemplo, elas são movidas a energia solar e bateria, né? E na medida que se afastam do Sol, os painéis solares tornam-se menos e menos eficientes, né? E é claro que a bateria, ela tem também uma vida útil que não é tão longa assim, né? Ela, claro, pode durar uma década ou duas, mas não muito mais do que isso, né? Mas é digamos, uma observação passiva na medida em que ela avança. É quase que uma aventura, né? Ter uma nave que está saindo do sistema solar e acompanhar o que vai acontecer com ela, né? Não há nenhuma expectativa de que ela faça descobertas científicas de grande relevância. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, o assunto desta semana é Sociologia do Esporte. Temos um artigo científico que acaba de ser publicado essa semana que mostra o outro lado da vida de atletas de elite do futsal brasileiro. Que estudo é esse? Olá, ouvintes da Rádio USP. Com grande felicidade que eu divulgo esse artigo recém-saído do forno. Ele foi publicado agora, no dia 15 de junho de 2020. Ele é encabeçado pelo professor Renato Francisco Rodrigues Marques, aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e em parceria com o professor Vanderlei Marques Júnior, da Universidade Federal do Paraná. O estudo foi publicado no Journal of Sports and Social Issues. Ela é uma revista de ciência do esporte, que figura entre as principais do mundo na área de ciência do esporte. Ela tem um fator de impacto muito bom para a área da ciência do esporte. Então, o professor está de parabéns pela publicação e, além disso, pela importância e o tipo da condução da pesquisa. O trabalho conta com uma investigação sobre a carreira do jogador de futsal e jogadores de futsal de elite, que são de nível de seleção brasileira. Então, foi feita entrevista de 28 atletas, nível de elite do futsal brasileiro, e o artigo mostra o outro lado da moeda do que as pessoas pensam da vida de um jogador de futsal. Os jogadores de futsal geralmente têm condições instáveis, eles ficam por volta de 1,8 anos em uma determinada equipe, depois eles mudam de equipe. Apenas 13%, por volta de 13%, permanece na mesma equipe por mais de 3 anos. Além disso, as condições de contrato dos jogadores, elas são muito instáveis e controversas. São raros os contratos que os jogadores realmente firmam, né? E que são contratos sérios. Geralmente são acordos verbais ou, se não, contratos de direitos de imagem dos jogadores. Quando eles assinam, né? É cheio de indas e vindas, e os clubes geralmente sempre tentam tirar proveito dessa assinatura de contrato, e isso, né, acaba gerando uma condição de muita instabilidade e insegurança para o jogador de futsal, o que acaba fazendo com que eles migrem constantemente de cidades e de equipes. Lembrando até que as equipes também são perenes, e em geral elas não ficam em grandes centros. É muito difícil ter uma cidade com 2 equipes de futsal, isso inexiste. Então eles têm que ficar mudando de cidade.
não só para ganhar dinheiro, para ter condição financeira, mas também para conseguir manter-se empregado. E isso dificulta muito a vida do atleta, porque eles não conseguem estabelecer vínculo familiar e nem identidade com torcidas, por exemplo. É muito difícil você ver um atleta de futsal, como acontece no futebol de campo, que ele é lembrado pelo time que defendeu, a torcida lembra esse jogador. Este estudo teve financiamento do CNPq, o que mostra a importância de investir em ciência do esporte. Mas como esse tipo de estudo contribui para a atividade profissional do futsal? Bom, além da importância científica do artigo, e aí a gente deixa aqui o link para quem quiser saber mais, então busquem no Journal of Sports and Social Issues, nesse mês de junho de 2020, que vai ter mais informações do artigo. Mas ele contribui para mostrar que a vida do jogador de futsal de elite do Brasil, mesmo nível de seleção brasileira, não é fácil. Eles não conseguem um recurso financeiro ao longo da vida, eles se aposentam cedo como qualquer outro atleta, então eles têm que buscar outras atividades após a aposentadoria, e serve também para que tente buscar, métodos de estruturar melhor o esporte, nesse caso o futsal no Brasil, fazendo com que as leis trabalhistas, os mesmos direitos, e garantias que tem, de contratos de trabalho, que seja inserido dentro do futsal. Porque notem, se jogadores de altíssimo nível possuem toda essa dificuldade e não conseguem literalmente fazer aquele pé de meia, imagina para as outras situações de jogadores que não são de elite, que não chegaram na seleção brasileira. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo, a gente está verificando um aumento de tensão entre o governo de Donald Trump e a Corte Penal Internacional. Como a senhora analisaria isso? Olá, Gustavo, ouvinte da Rádio USP. O presidente Donald Trump realmente não vive o seu melhor momento. Além dos intensos protestos contra a violência policial, que não arrefecem, e do novo livro do ex-assessor da Casa Branca, John Bolton, que revela a intenção de Trump de anexar a Venezuela, entre outros segredos, agora a encrenca é com a Corte Penal Internacional, ou a ICC. Na semana passada, Trump decretou sanções econômicas para todos os funcionários da organização e as suas famílias. Um gesto inusitado. Só que desta vez parece não funcionou a tática trumpiana de criar um novo escândalo para desviar a atenção do escândalo anterior. Os protestos continuam. A Casa Branca quer, mas não vai conseguir impedir o livro de Bolton. E a procuradora-chefe da ICC, da Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de Gâmbia, não se intimidou. No fear and no favor. Isto é, não precisamos de favores e nem temos medo, ela declarou. Trump estava retaliando uma decisão recente da ICC de investigar crimes de guerra cometidos por tropas americanas e pelo Talibã no Afeganistão. A função da Corte Penal Internacional, criada em 2002 após o Tratado de Roma, não confundir com os tribunais ad hoc que julgaram os crimes de Ruanda e nos Balcãs. Então, a função da ICC é averiguar e julgar crimes de guerra, genocídios, crimes contra a humanidade e também crimes de agressão, são menos comentados. Isto é,
Por exemplo, anexação de territórios, bloqueio de portos ou envio de armamento para mercenários. Práticas nada incomuns. 123 países são signatários, portanto, aceitam a jurisdição da Corte. Mas outros se recusaram, entre eles Estados Unidos, China, Israel, Rússia, Sudão e Índia. Vejam só, 3/5 dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, China e Rússia, não reconhecem a autoridade da ICC, considerando-se não submetidos a ela. Isto cria situações excêntricas. Numa das nossas colunas, há mais ou menos um ano, que a gente comentava a limpeza étnica feita em Mianmar, que é um país não signatário, poderia ser investigada com um expediente jurídico. Se os Rohingya fugitivos tivessem sido atingidos por balas a 1 centímetro depois da fronteira com o Bangladesh. O secretário de Estado Mike Pompeo referiu-se pejorativamente à ICC como uma corte canguru, isto é, um ridículo tribunal fora da lei e politicamente motivado. Como os Estados Unidos não são signatários, os cidadãos estadunidenses não estariam ao alcance da corte. Mas Bensouda afirma que um recurso de uma comissão independente de notórios juízes internacionais, com o apoio de todas as partes interessadas, inclusive vítimas, abre precedente para investigar os crimes no Afeganistão. A guerra de interpretações de jurisprudências começa. E bem no momento em que Trump se esforçava para selar um acordo com o Talibã sem a participação das autoridades afegãs. A boa vontade do Talibã pode ser medida pelo desprezo ao cessar-fogo e a continuação dos atentados e assassinatos. Eu, Gustavo Xavier, conversei com a professora Marília Fiorillo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice Prudente, qual o tema da sua coluna de hoje? Prezados, prezadas, direito e educação. É fundamental para o nosso exercício da cidadania ter a informação de que o direito escrito, o direito positivo, não consegue alcançar todas as ações humanas. No âmbito da administração pública, vamos verificar que muitas vezes o agente público poderá atuar com discricionariedade, ou seja, ele vai atuar segundo critérios de oportunidade, de conveniência, de justiça, sempre observando o princípio da legalidade. É porque a lei não lhe pautou todos os atos, como agir, ele atuará com a discricionariedade. Lembrando sempre da importância do compromisso com a legalidade, com a ética, aquilo que todos nós apreendemos na formação da educação, na capacitação a que fomos submetidos no decorrer da vida. Professora, o agente público tem total liberdade? Não, porque a cada providência, a cada
ato administrativo, o agente público terá que se submeter ao princípio da legalidade e motivar a sua atuação. Aí sim, sob pena de desvio de finalidade. A finalidade da atuação da administração pública já está posta por lei. O fato de o direito positivo escrito não conseguir desenhar, descrever cada ação de um agente público, porque a sua atuação é múltipla, não lhe dá carta branca ou qualquer total liberdade. Ele estará sempre compromissado com a lei e com uma motivação posta por lei, sob pena de prática ilegal de desvio de finalidade. Ouvimos a professora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da USP, que conversou comigo, Márcia Vanza. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.